Meus amados irmãos, em Cristo, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando a vossa vida. Hoje estarei aqui de volta para mais uma curiosidade bíblica. Desta feita, quero deixar aqui algo um pouco meio curioso, né? Muitas vezes nós escutamos alguém falar sobre a questão do sacerdote quando ia oferecer o sacrifício, que lhe era amarrada uma corda ou uma corrente e vice-versa. Cada um conta uma história acerca desse episódio, que se porventura ele viesse morrer, alguém o puxaria, ok? Nós estamos fazendo uma oração para ler um texto sagrado, para falar um pouco deste assunto. Amado Deus e Pai, eu estou na Tua presença gloriosa. Esse instante quero te agradecer por tudo quanto tem feito para com as nossas vidas, pedindo sempre ao Senhor da Tua graça, bondade e a misericórdia. E o Senhor estenda sempre a Tua mão santa bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Pai, dá vitória à Tua igreja e ao Teu povo, por bondade e por misericórdia, em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estaremos lendo esse texto bíblico, falar sobre sacerdote, Levítico, no capítulo número 16, o prefácio diz como Arão deve entrar no santuário. Mas eu quero ler o versículo de número 4, que diz: vestirá ele a túnica santa de linho e terás ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Amém? Esse é o texto sagrado que eu quero falar neste momento. Meus queridos, há muitas especulações, mas também quero ler 2 de Pedro, que eu disse que sempre nesses vídeos estará falando sobre essa passagem bíblica, e outra assim que era de Mateus, mas eu vou ler para abreviar, para não ser tão longânimo. 2 de Pedro, no capítulo número 3, verso 18, diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma certa preocupação em falar da palavra de Deus com coerência, e nós por muito tempo temos escutado, ouvido muita história, que alguém disse, que alguém falou, mas quando nós iremos literalmente para o texto sagrado, nós vemos que não tem nada escrito sobre algumas coisas que se falam. E uma das histórias que a gente escuta por aí afora, que as pessoas sempre comentam, essa questão do sacerdote, ou sumo sacerdote, quando iriam fazer o sacrifício para expiação. Claro que a Bíblia traz uma vasta recomendação sobre a santidade, a separação. Isso aí é indiscutível. É indiscutível. A palavra de Deus, ela é muito taxativa. Deus, ele é muito claro no seu pedido e como devemos fazer, devemos proceder, né, para a obra dele. O Senhor, ele é santo e exige a santidade. Isso aí é indiscutível. Mas existem muitas especulações, muitas teorias em cima de alguns texto bíblico que às vezes não está dentro das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, é onde eu fico me perguntando de onde sai tanta especulação. Palavra de Deus, fiel e verdadeira, ela não deixa sombras nem variações para quem quer que seja. Portanto, que nós temos que atentarmos com diligência
para a palavra de Deus. Pois bem, como eu ouvi e ainda eu ouço falar que o sumo sacerdote, quando ele entrava para oferecer o sacrifício em prol do povo, e diz-lhe que era amarrada uma corda na sua cintura, no seu tornozelo, uma corrente, etc. Cada um traz algumas especulações. E eu olhei assim na Bíblia, dei uma pesquisada, e eu não encontrei nenhum texto que fale sobre essas questões, né? Porque ele poderia entrar não preparado, ir lá o seu matar, etc. E cada um traz ali alguns testes, alguns comentários sobre esse assunto. Meus irmãos, por isso que eu li a segunda de Pedro 3:18, que falou para a gente crescer na graça e conhecimento. Nós sabemos que cada dia nós temos que aprender da palavra de Deus. Temos que ler, meditar. Não irmos por história que alguém disse, que alguém falou, enfim. Continuar palavras de terceiros que, por já falta de conhecimento e de coragem de ler, de examinar as Escrituras, começa ou prossegue ensinando como ele achou que deve ser, e não é assim. Nós temos que realmente desprendermos essa falta de coragem de examinarmos as Escrituras e buscarmos a entender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Se porventura, vou deixar aqui aberto, se porventura alguém encontrar na Bíblia o texto e está dizendo que quando o sumo sacerdote entrava a oferecer o sacrifício em prol do povo, ele levava consigo uma corrente amarrada na cintura, uma corda, etc. Para que se a porventura ele morresse lá por não estar pronto, pode deixar seu comentário no rodapé aí do vídeo, e enfim, que eu vou aceitar a sua refutação. Mas biblicamente, não venha com especulação, que eu ouvi, pelo amor de Deus, escute o que estou falando da palavra de Deus, no que aqui está inserido dentro desse contexto sagrado, ok? Então na Bíblia não narra essa história que o sacerdote entrava com a corda amarrada sobre a sua cintura. Até porque, antes de tudo, o sacerdote tinha que se preparar, fazer sacrifício por ele, pela família, etc. Tinha uma preparação. Queridos irmãos e amigos da palavra de Deus, há-se muitas questões em pauta. As pessoas pensam que a igreja, o lugar de adorar a Deus, é qualquer outro lugar, e não é bem isso. É só começarmos a ler a palavra de Deus, meditarmos as sagradas escrituras, como Deus quer que o seu povo literalmente o adore, o sirva, faça a sua obra. Enfim, há muitos enfeites, há muitos arrumadinhos. Pelo amor de Cristo Jesus, vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. A palavra de Deus, ela é a bússola para o cristão ir ao céu. A palavra de Deus é por intermédio dela, meditando, examinando, que nós vamos realmente ter um pleno conhecimento do que é santo, do que é sagrado, daquilo que é profano, daquilo que não provém, para que nós venhamos fazer. Amados ouvintes, que Cristo continue abençoando a vossa vida, abrilhantando a vossa mente, o vosso coração, para entender o que está inserido nas sagradas Escrituras, a qual nós temos em nossas mãos. A Bíblia não é apenas um amuleto, não. A Bíblia, ela tem que ser examinada. Examinar é muito mais do que ler. Ler, observar, tirar conclusões para o nosso autodeleite espirituais. Meus queridos amigos e irmãos, que Deus continue abrilhantando o seu coração, a sua vida. Quero vos dizer que trarei mais outras curiosidades bíblicas por intermédio desse canal, desse meio de comunicação, para que nós possamos, no pleno século XXI, estarmos atentos que realmente está inserido no texto sagrado, para que não venhamos assim continuar errando por algumas conversas, algumas palavras que alguém disse, deixou de dizer, enfim. Vamos ter que
literalmente, estar dentro do texto sagrado, examinando, lendo, aprendendo. Quero vos deixar uma recomendação, tem coisa boa para nossas vidas. Escola Bíblica Dominical, é o culto de ensinamento, onde vai nos firmar, nos fortalecer, para que possamos literalmente aprendermos a genuína palavra de Deus. Amém? Fica essa curiosidade bíblica para você estar aí lendo, mexendo com a Sagrada Escritura. Quando você começa a mexer com esse livro, ele começa a mexer com a sua mente, com o seu coração, e aí você começa a perguntar e ela começa a responder. Amém? Que Deus abençoe. Vou encerrar orando por vocês. Mas, salientando sempre, também não esqueça de me apresentar a mim e a minha família na mão de Deus, para que Deus continue nos abençoando. E se vocês acham, o bem de nos ajudar, também se inscreve no canal, fortalecendo esse meio de comunicação, nos ajude. Precisamos do vosso apoio. Amém? Vamos orar. Amado Jesus, eu quero te agradecer por esse instante que eu passei aqui falando dessa curiosidade bíblica, para que nós possamos, Senhor, literalmente colocar em nosso coração a Tua palavra em nossas vidas como uma regra de fé. Meu Deus e Pai, abençoa sempre Teus filhos e filhas. É o pedido da minha alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas eternamente. Um abraço a todos.